Estamos hoje no dia 4 de dezembro de 2024, encerrando um ciclo de 12 lives com o nosso irmão Ricardo Lindemann, através da loja Estrela d'Alva, num ciclo que nos tem propiciado conhecimentos e reflexões profundas sobre o homem, de onde veio, para onde vai. Livro que terá o seu paralelismo a partir do segundo semestre, provavelmente no dia 19 de fevereiro, com o nosso irmão Ricardo, na obra O Homem, Deus e o Universo. Foi uma proposição que o nosso irmãozinho Ricardo já aceitou, e a loja Estrela d'Alva fica muito feliz de tê-lo nessa sequência conosco, por nós ad infinitum, né? Mas temos que ter um limite de tempo. Então, nós temos muita gratidão e muita honra em recebê-lo. Eu passo a palavra para você fazer uma prece inicial. Bem-vindo, querido. Boa tarde, muito obrigado pela carinhosa recepção, pelo espaço da loja Estrela d'Alva. E para desenvolver um tema tão profundo, eu recomendo iniciar com uma breve meditação pela paz, pela fraternidade universal, pelo amor, sentados numa posição confortável e estável, com a respiração suave e profunda, mais livre pela coluna ereta. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Eu não sei se a TT queria fazer uma breve apresentação de mais alguma coisa. Não, Ricardo, está de bom tamanho. Estamos aqui Não. todos unidos nesse tema maravilhoso e inesgotável. Não, é que me pediram da última vez para fazer um breve parênteses sobre a posição do próprio Krishnamurti, que ele desenvolveu toda essa visão, vamos dizer, renovada da linguagem teosófica, do pensamento teosófico. Então, eu gostaria de sugerir para vocês esse livreto nesse tema, Introdução ao Yoga, do Dr. Iqbal Chaitanya. Na verdade, é Preparação para o Yoga, Dr. Iqbal Chaitanya. Não sei se o Luiz já tem esse livro. Mais um na Cara, lista. são 41 livros até agora, viu? Os outros eram opcionais, esse para ti se tornou importante agora, né? Pela tua questão. Então, eu vou tentar compartilhar com vocês umas 4, 5 páginas que tratam especificamente dessa questão, lá do capítulo número 6, se não me equivoco, alguns equívocos sobre o yoga.
E vamos ver, parece que eu não consegui ainda transferir para cá, pensei que já tinha entrado, mas às vezes esses procedimentos são mais lentos do que a gente imagina. Hum, Só um instante que eu vou ter que reenviar. Ok. Ter dado problema pelo tamanho do. Eu não sou muito manso nisso, mas resolveram reclamar qual era o tamanho da foto. Vou fazer um tamanho menor, então. Vamos ver se foi, se chegou. Mas eu posso ir já adiantando alguma parte a partir. Com o Mercúrio retrógrado, essas operações não são simples. Deveria ser simples, já enviei duas vezes, não chegou. Então vamos adiante. A grande pergunta feita pelo Dr. Time nesse capítulo, ele fala de duas supersimplificações. Uma é querer dizer que o yoga é apenas uma espécie de psicanálise ou coisa parecida, e que tem que purificar o inconsciente ou entrar num relax profundo. Mas se nós formos escavar todas essas camadas, ele vai nos dizer que há risco de acordar até estágios animais e vegetais que não são o objetivo do yoga. Portanto, está havendo uma falha nessa interpretação. Surgiu no Ocidente, desde meados desse século, um grande interesse pelo yoga. E surgem essas supersimplificações que alguns autores chegaram ao extremo de praticamente basear a técnica do yoga na psicanálise. É verdade que, ao procurar esvaziar a mente durante a meditação, os pensamentos, os desejos reprimidos do subconsciente tendem a aparecer na mente comparativamente vazia, sendo esta a razão das divagações mentais com toda espécie de ideias irrelevantes. Aí, se vocês brigaram aí com o cônjuge na véspera, aí ainda vem a resposta que não chegou ontem. Aí a criatura ainda liga o celular porque era isso, e continua a discussão do dia anterior. Então, essa meditação não está se seguindo o seu propósito. Assim sendo, esse processo de meramente esvaziar o subconsciente, diz o Dr. Time,
se ele for levado adiante, continuará interminavelmente trazendo à tona todas as tendências atávicas e instintivas de nossos estágios selvagens e animais. Então, eu não vou entrar em tudo isso. Se vocês tiverem interesse, poderão ler as páginas respectivas. Nós estávamos aqui nos concentrando mais na segunda supersimplificação, em que ele vai dizer, bom, na primeira ele diz que só com a mantendo a mente totalmente concentrada e desligada de qualquer tipo de fonte ou sofrimento, que disperse a mente, só se pode fazer isso pela concentração. E aí ele vai voltar para a Patanjali. Não é abrir a torneira ou tirar a tampa do inconsciente. Quando nos concentramos intensamente em alguma coisa, desligamos a mente de qualquer outra. Então aí ele vai retomar qual é a diferença do yoga para a psicanálise. Por outro lado, ele diz uma outra supersimplificação existente diz respeito à técnica pela qual se começa imediatamente a perceber os conteúdos da mente, a fim de descobrir o que está oculto atrás dela. Tal técnica parece ser bastante atraente, porque dá a impressão de que podemos alcançar um elevado grau de realização humana de maneira muito simples e sem qualquer auxílio externo. Eu vou arriscar dizer também sem esforço. Só que aí ele vai perguntar. A primeira pergunta que podemos fazer é quem detém a percepção? Em outras palavras, a quem pertence a faculdade do apercebimento? Será a própria mente? Será que a mente percebe a si mesma? Aqui está a primeira brecha na argumentação sobre a qual alguns interpretam, vamos dizer, mal esse método. Sabemos que Budi, ou a intuição, é quem observa. Ela é a luz de Budi, que é extremamente sensível às condições do meio no qual opera, ou seja, a mente. Se a mente levar adiante todas as suas operações em condições impuras, desarmônicas e perturbadas, então, quando ela tratar de ver o significado das coisas, ver suas próprias falhas, porque uma derivação desse método é a autoobservação, pretensamente levando ao autoconhecimento, suas tendências, suas distorções e as ilusões da vida que a envolvem vão aparecer, não é? E ela ficará desamparada. Isso só não ocorrerá quando a luz de Budi, vinda através de um veículo puro e harmônico, é o que se chama Budimana, tiver possibilidade de filtrar-se dentro da mente. Sabemos muito bem como as pessoas cujas mentes ficaram tomadas de tendências e atividades más são extremamente incapazes de ver qualquer coisa de errado em suas próprias ações. Esse é um ponto muito importante que o Dr. Time enfatiza também no magnífico livro Autocultura à Luz do Ocultismo, justamente na parte de Budi. E esse eu sei que o Coronel Luiz já tem. Então é bom dar uma revisada lá, não é? Nesse capítulo da purificação e percepção lá da luz de Budi, o veículo Budi com a intuição espiritual. São acho que dois capítulos. Tem um muito bom também, Intelecto e Intuição, que vem na sequência. Mas eu vou ler de novo, porque eu acho que todos devem prestar atenção a essa frase.
sabemos muito bem como as pessoas cujas mentes ficaram tomadas de tendências e atividades más são extremamente incapazes de ver qualquer coisa de errado em suas próprias vidas e ações, apesar dessas aberrações serem de caráter grosseiro e claramente notadas pelos outros. Então, a pessoa é um serial killer, a pessoa cometeu todos os excessos, matou gente, roubou, fez, aconteceu, e ela continua se sentindo inocente. Isso é apresentado também pelo Dale Carnegie, naquele livro que não virou, não sei quantos, vendeu não sei quantos milhões de exemplares no mundo inteiro, que, claro, não tem a profundidade da visão teosófica, mas para vocês verem que até lá isso aparece. E o livro, suponho que vocês já ouviram falar, como fazer amigos e influenciar a pessoa. Isso é livro de cultura geral. O primeiro capítulo ele dedica a um famoso criminoso lá nos Estados Unidos, cujo nome, graças a Deus, eu esqueci, que foi levado à cadeira elétrica depois de ter matado gente a mais não poder. E quando deram a ele as últimas palavras, ele disse: Isso é o que eu recebo por ter defendido a mim mesmo. Que, na verdade, na cabeça dele, ele só se defendeu. Ele não assumiu nem no momento da morte. Todo o extermínio, a ficha, ou para usar a expressão, a capivara do elemento era tão extensa que não cabia facilmente em várias páginas. E, no entanto, na cabeça dele, a última vez, quando o prenderam, o policial foi perguntar apenas pela sua carteira de identidade e CNH, ou equivalente lá nos Estados Unidos, a sua carteira de habilitação, ele já deu um tiro no cara. Aí perguntaram por que matou o sujeito, porque ele ia chamar o resto da polícia e eu ia ser preso. Ele estava só se defendendo. Na cabeça dele, matar não tinha mais importância nenhuma. Então, por extremo, se diz isso, argumento por absurdo, quando a mente não tem mais nenhuma impregnação da luz de Budi, ou ficou totalmente fechada para o apelo espiritual, ela fica totalmente incapaz de ter um apercebimento espiritual ou fazer autoobservação das suas falhas. O extremo oposto, que eu acho que era o caso do Krishnamurti, é que quando a pessoa sensibilizou a mente e purificou, aí talvez ela não precise mais de esforço específico, mas só uma espécie de manutenção, tá? Como era dito, talvez por Blavatsky também, e acho que eu já li, mas não vou resistir ler de novo, porque, de fato, aprecio a poesia das palavras de Fernando Pessoa e a propriedade do momento do aforismo 115 da Voz do Silêncio. Porque a mente é como um espelho, cobre-se de pó ao mesmo tempo que reflete. E, de fato, a luz de Budi tem que se impregnar ou limpar esse espelho. Por isso é dito, são necessárias as suaves brisas da sabedoria da alma para limpar o pó de nossas ilusões. Então, eu acho de extrema profundidade e clareza de alguém que muito meditou na vida para perceber como é preciso, a cada dia, remover a poeira que vai se acumulando no nosso inconsciente.
E eu já dei o exemplo: fulano brigou com a esposa na véspera, vai meditar na manhã seguinte e vem toda a poeira de novo do subconsciente para a consciência. Emerge. Ou até durante a noite a pessoa pode ter pesadelos, né? E é por isso que às vezes tem que fazer o cursinho de marido ruim, dormir no sofá, porque senão são capazes de não deixar um não deixa o outro dormir, a discussão não acaba ou pode até piorar. Por isso também dizia o reverendo Geoffrey Hodgson que quando o tom da voz começa a subir numa discussão, um dos dois deve abandonar o aposento, certo? Amanhã a gente conversa. Hoje não vai dar mais. Já chegou no ponto de aquecimento do fio, dali para frente vai dar curto-circuito. Quem não sabe parar, às vezes vai para o BO lá na delegacia e vira assunto de violência doméstica. Porque um vai estimulando o pior no outro. Não é que um vá acalmando o outro, um vai apimentando o outro e sempre tem mais uma resposta. Não sei se vocês já verificaram essa tendência da mente, que às vezes precisa de um tertius, aí vem a criança no meio, segura os pais. É horrível isso acontecer, mas quem conhece a vida humana sabe até onde pode chegar, tá certo? Então, é preciso que a suave brisa da sabedoria remova esse esse pó do dia anterior, e por isso Pitágoras chega a sugerir nos versos áureos que não se durma antes de fazer a revisão do dia. Bom, mas vou voltar aqui ao texto do Dr. Taine. O que mostra isso? Que até para começar esse processo de observar a nossa mente, necessitamos que ela esteja razoavelmente controlada, pura e harmônica, para que, através dela mesma, ao menos alguma iluminação de Budi possa chegar. É o que dizia Plotino, que antes do olho poder ver o sol, ele teve que se tornar redondo. Eu tenho que estar num mínimo de sintonia com Budi para que o círculo comece a se tornar virtuoso, ok? Enquanto nós estamos no círculo vicioso, ele não muda facilmente, como se fosse um switch de trocar o canal. A gente pode se esforçar, mas aí vai precisar de esforço. Esse é o nosso ponto. Até ter a condição mínima necessária para andar o círculo virtuoso, nós temos que usar esforço para reverter o círculo vicioso. Por favor, Marcos. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Desculpe eu ter levantado a mão, eu não sei se era possível fazer isso, porque eu. Tanto é possível que já foi feito, não te preocupe. Tá certo. Eu tenho uma reflexão aqui sobre essa questão que foi colocada da psicanálise. Eu vou começar pelo início, né, do yoga. É o seguinte: ao chegar na vacuidade búdica, é necessário, através da meditação, a mente encontrar o seu karma individual para obter o autoconhecimento e caminhar no seu processo de evolução. Aí, com relação à psicanálise, esse ponto em embate com a psicanálise é o seguinte: a psicanálise, através de sua técnica, só traz do inconsciente para o consciente as causas negativas, fazendo apenas uma catarse, deixando o indivíduo no seu desamparo existencial, sem propiciar plenitude de autoconhecimento. Quando eu falo desamparo, a Freud propõe essa técnica de buscar, trazer do inconsciente ao consciente as suas questões, mas ele fica no desamparo e cai no vazio. Viktor Frankl, que é um psicanalista da terceira escola da psicanálise,
vai dizer que desse vazio tem que se encontrar um sentido. Só Sentido da vida. que é diferente o vazio, que é diferente o vazio da psicanálise com relação ao vazio, à vacuidade búdica. Porque no vazio da psicanálise está apenas um vazio psicológico, existencial, um desamparo existencial. Agora, a vacuidade búdica é uma percepção espiritual, são parâmetros totalmente diferentes da vacuidade búdica, que é o yoga, né, para o vazio e desamparo na psicanálise, que deixa o indivíduo no vazio psicológico. Aí, Viktor Frankl vai propor busca do sentido da vida para dar condição dele encontrar essa perspectiva espiritual nesse vazio, mas ele não aponta qual seria o caminho para isso. Então, ele só apresenta a questão do sentido. É só uma reflexão que eu quis fazer, acrescentando aí a sua leitura, não sei se foi propícia, positiva, mas é isso que eu penso. Eu achei muito positiva. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Viktor Frankl. É? Ele me deixou profunda impressão na memória. Eu era garoto ainda, devia ter uns 17 anos, e ele deu um curso sobre o sentido da vida lá na psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E ele dizia exatamente o que tu leste, que é preciso dar uma diretriz. O Dr. Time acho que genericamente vai se alinhar ao dizer, a página 142, assim sendo, como conseguir essa pureza mínima que é requerida mesmo no processo, ou melhor, mesmo no início do processo de apercebimento das aberrações da nossa mente? Isso a tal filosofia nova não se preocupa em responder. Ele está fazendo uma crítica para o bom entendedor, a ideia de que o Krishnamurti já parte de um patamar muito alto. Ele não diz como chegar nesse patamar mínimo. E é por isso que eu digo, ele subiu a escada aos pés do mestre e depois esqueceu da escada, porque ele realmente decolou e ele considera aos pés do mestre matéria dada. Ele virou aquela página. Essa disciplina preliminar, diz o Dr. Time, não requer que estejamos apercebidos de nossas condições da mente. Por isso que o livro se chama Preparação para o Yoga. Okay? Desse modo, quando a mente estiver purificada, tranquila e a luz pura de Budi começar a brilhar através dela, adquirirá a capacidade de observar suas próprias aberrações. Só então a técnica de apercepção pode ser utilizada, como é feito em todos os sistemas de cultura espiritual e yoga. Essa técnica de ficar apercebido da mente não é uma exclusividade de uma nova filosofia. O problema é que ela está num estágio avançado. Se considerarmos a condição psicológica média da humanidade. Tá? Estou interpretando. A mente de um verdadeiro santo é tão alerta, tão discriminativa, ou tem tanto discernimento, ou é tão sensitiva, que a mínima ondulação de uma tendência indesejável é de imediato percebida e totalmente eliminada instantaneamente. E essa sensibilidade e estado de atenção são desenvolvidos pela autodisciplina constante e prolongada. Aí voltou ao argumento de Sri Krishna Bhagavad Gita ou de Patanjali no Yoga, que é Abhyasa e Vairagya. Então, quando a mente chegar àquele estágio de autoapercebimento fácil e sem esforço, ótimo. Mas aqui está se dando um outro aviso. Se tentamos galgar o cume de uma montanha seguindo um atalho, de acordo com a ciência, teremos que gastar a mesma quantidade de energia. Se pretendemos ganhar tempo, precisaremos gastar energia mais aceleradamente.
A natureza não dá qualquer coisa em troca de nada. Então, eu acho que cada uma dessas técnicas tem o seu lugar e são adequadas para um indivíduo num certo estágio evolutivo. Se a gente achar que aquilo é um biotônico que serve para todo mundo, acho que vamos ter problemas. Tá? E com certeza, para o personagem, aquele que estava na frente da cadeira elétrica, ainda disse que o mundo era culpado e que ele estava só se defendendo, a técnica não tem para ele, então, utilidade nenhuma, que ele não tem apercebimento nenhum das suas fraquezas. Outro ponto que merece ser mencionado é que a sensibilidade para perceber suas próprias falhas ela pode aumentar ou ser perdida. Então, não subestimem que uma pessoa já chegou num certo estágio e já está por cima dos problemas humanos. Nós temos que estar sempre atentos, porque um cleixa, como um feijãozinho, pode, numa condição de umidade lá do algodãozinho da professora, germinar de novo. Então, não subestimem. Ah, eu já estou, né? Aquela presunção de espiritualidade, às vezes conhecida nosso irmão Marco Aurélio Biribiu denominou ela de síndrome da santidade precoce. A pessoa se acha que porque ela leu a doutrina secreta em mais uma meia dúzia de livros, ela já está, não sei em que nível de evolução, mas ela só fez uma leitura. Mas, seja como for, aí nós temos uma visão desde o momento em que houve a individualização. Eu gostaria de lembrar a vocês, página 44 do Homem de Onde Como Vem para Onde Vai, entre eles, estava falando de alguns seres humanos lá da cadeia lunar, aí vocês estão falando de muitos milhões de anos, é outra cadeia. Individualizados numa pequena comunidade residente no campo, observamos os atuais mestres Marte e Mercúrio. Então, quem tem essa tabelinha, aliás, ela aparece no início do livro também, mas alguns conseguiram uma versão ampliada, porque aqui ela foi um pouco restrita para preservar a privacidade de alguns membros que ainda estavam vivos e apareciam nas vidas de Alcione. Tá? Então, vocês vão ver que Marte é o nome no livro da alma, se eu posso dizer, do mestre Moria, e Mercúrio é o nome do mestre Kuthumi. E ele geralmente bota planetas para nomes de mestre, e as outras almas ele coloca como estrelas, tá? Porque o número de estrelas, é claro, é muito maior e ele restringiu nomes importantes para os mestres. E aí ele vai falando de que esses dois, se eu não me engano, eram como se fossem homens mais simples, e tinham lá alguma função como lenhadores ou coisa assim, e de repente ocorre que eles são, de alguma forma, atacados. E nesse ataque é que ocorre o ponto que foi chamado de individualização, que eu acho que nós já tocamos de alguma forma no tema, e ele lembrava, então, porque isso ficou de alguma forma marcado também nas camadas do seu corpo causal. Agora estou falando no autor, nos autores aqui, Besen e Peter, que se individualizaram, a bem dizer, simultaneamente, e por um esforço maior de querer salvar seus donos,
eles, vamos dizer, fizeram um sacrifício e, vamos chamar assim, Página 46. 46, não é? Ele está definindo na 45 quem era. Sírio demonstra predileção especial pelo mestre Mercúrio. Então, ele está com isso dizendo que ele mesmo, na condição de um pequeno símio, ou como se fosse um pet, nós diríamos hoje, tá? Ele não esclarece que tipo de animal é esse, mas dá a entender que é algo parecido com um macaco, não é? Ou, se quiserem comparar, talvez, com um cachorro, era um pet. Então, ele diz ali: alguns desses animais vivem ao redor da choça e servem aos seus amos com o devotamento de fiéis cães. Ele não está dizendo que são cachorros, até porque eram animais da cadeia lunar que tinham, eventualmente, outro formato, tá certo? Mas ele comparou e diz: entre eles estão os futuros Sírio, Héracles, Alcione e Mizar. Quem conhece a tabela vai localizar Libíter, Anibesan, Krishnamurti e seu irmão, que era o... Meu Deus, já está me dando até o branco. Como é que era o nome do Mizar? Ele era geminiano, né? Muito inteligente. Vamos lá. Nityananda, tá? Jiddu Nityananda era o irmão do Krishnamurti, que foi a grande provação do Krishnamurti quando da sua morte. O irmão morreu e ele tinha uma ligação muito profunda de várias vidas. É a legítima alma gêmea. Eles foram individualizados da mesma alma grupo. E nas últimas 30 vidas, se vocês pegaram, por exemplo, se eu não me engano, isso é comentado também no Fundamentos de Teosofia do Jinajadasa, eles tiveram vidas muito próximas, frequentemente de casal, mas às vezes de irmãos ou coisa assim, ou de pai e filho, ou mãe e filha, ou sei lá, por aí, de parentesco de primeiro grau. E nas últimas 30 vidas do Krishnamurti se encontraram em 27. Então era muito raro eles não encarnarem juntos. Quando o Mizar, ou seja, o Nityananda, faleceu de tuberculose, foi uma grande provação para o Krishnamurti, principalmente porque disseram a ele que ele ia sobreviver e a coisa não aconteceu. Então ele se sentiu meio traído pelas mensagens recebidas. Provação é isso, né? E ele diz: embora não fossem ainda homens, quer dizer, esses quatro ainda eram esses animais lunares. Seus corpos astral e mental se desenvolveram ao influxo da inteligência humana de seus donos, sob o da nossa, como sob o da nossa se desenvolvem agora os animais domésticos. Tá? Então, vocês estão vendo que ele está dizendo ou querendo fazer uma comparação, acho eu, bastante óbvio, do nosso dever para com os nossos animais domésticos. Porque nós somos os futuros mestres deles. Isso está claro para vocês? Quando nós atingirmos a quinta iniciação, eles estarão provavelmente atingindo o estágio humano. E por isso, esse vínculo entre as nossas mônadas não vai
se romper. Esse é um vínculo eterno. E eles vão, com mais facilidade, evoluir se vierem junto conosco. Quando nós virmos aqui, acho que vamos ter tempo, se a ATT me permitir, para outra ocasião, é claro, com a chegada do advento do Sanat Kumara de Vênus, tiveram que vir com ele, se eu não me engano, uma comitiva de 250 almas. Vamos ter oportunidade de ver isso há 6 milhões de anos atrás, porque a humanidade não estava preparada para gerir a si mesma na grande hierarquia oculta. Precisaram do empréstimo de um ser da, da cadeia de Vênus, que se encontra já na sexta cadeia, se eu não me engano. Nós estamos na quarta, acho que quinta ou sexta cadeia. Depois eu posso confirmar esses detalhes. E, portanto, são seres muito mais evoluídos do que, na média geral, o planeta Terra, que, segundo um amigo meu, agora um amigo virginiano espírita disse para mim, eu nunca esqueci, porque os virginianos são ótimos nessas definições, que o estágio atual da humanidade é de um planeta que tem a função de ser uma colônia penal para trabalhos forçados. É a interpretação dele, mas eu achei muito interessante. Nós estamos aqui quebrando pedra kármica, não. O planeta está devagar, quase parando, o pessoal está se matando, desenvolve uma bomba é só para matar, não consegue pegar energia nuclear e usar para curar, é raro. Foi a segunda ou terceira descoberta depois. A primeira coisa foi a bomba. Tá? Que fazer com a energia nuclear? Ou não serve para nada ou para explodir tudo. Depois descobriram que talvez pudesse ser usado contra o câncer, etc. E aí ele diz que Sírio demonstra especial predileção por Mercúrio, Héracles por Marte. Enquanto que ele diz que Alcione e Mizar são mais apaixonados servidores de Mahaguru e Súria. Olha, agora estamos falando no Buda e no Cristo. Né? Uma noite houve um alarme. Os selvagens cercaram a choça, trazendo consigo robustos e ferozes animais domesticados, semelhantes a peludos lagartos e crocodilos. Agora sim que eu estou saindo pela borda aqui. Fiéis guardiães se lançaram em torno da choça de seus amos e lutam desesperadamente para defendê-la. Quer dizer que Marte e Mercúrio estavam sob ataque. Marte repele os assaltantes com armas de que esses careciam, mas entre mentes um dos lagartos se desliza por detrás dele para dentro da choça, arrebatando a menina Súria e o leva consigo. Agora imaginem, Súria é o Senhor Cristo. A menina foi arrebatada. Sírio se lança contra o raptor, derrubando-o, e entrega a menina a Alcione, que a restitui à choça, enquanto Sírio continua agarrado ao lagarto e, através de desesperada luta, o mata, mas caindo ferido e sem sentido sobre o cadáver. Então, ele vai dando detalhes do ato heróico ocorrido pelos animais na defesa de seus donos. Enquanto isso, ocorre um selvagem que se aproxima por detrás de Marte e vai feri-lo nas costas, mas Héracles se interpõe num salto entre o dono e a arma, cujo golpe recebe em seu peito e cai moribundo. Os selvagens fogem, então, em todas as direções, e como Marte percebe que alguém cair atrás de si, recupera-se vacilantemente para voltar-se, reconhece o fiel defensor, sob cujo corpo se inclina e lhe recolhe a cabeça em seu colo.
O pobre mono, veja, ele está dizendo que é uma espécie de símio, é um mono. Levanta os olhos, cheio de intenso afeto por seu amo e cumprindo o ato de serviço com apaixonado anelo de o salvar, atrai com ardorosa força uma corrente responsiva do aspecto vontade da mônada. Esse foi, então, individualizado. No exato momento em que o mono se individualiza, expira feito homem. Tá? Então, ele está descrevendo a individualização de animeza ou da sua alma a partir de um animal da cadeia lunar nos braços do mestre Moria. Então, o mestre agora, é claro, é o mestre dela, porque aquele laço é muito antigo. Veja bem, depois ele vai falar de si mesmo e tal, que foi por outro lado que ele se desenvolveu, mais uma visão de estratégia de amor com o mestre Mercúrio, que veio a ser o mestre dele dessa vez. Temo que não teremos tempo para desenvolver todos esses detalhes, mas a individualização aconteceu porque em ardorosa força, nesse ato de serviço apaixonado, com intenção de salvar seu amo, ele atraiu uma corrente da vontade da mônada que estava muito além da condição do animal em questão, e por isso ele foi catapultado, projetado na direção de uma vibração muito superior e criou-se assim como um raio. Eu tenho comparado, eu gosto muito, se eu não me engano, era o senhor Sri Ram que comparava com um raio entre a nuvem e a terra, numa imagem, num grande capacitor que vence a resistência elétrica por estática e cai o raio, né? Ou dizem que sobe o raio, mas enfim, o fato é que esse raio meio congelado abriu um canal de comunicação entre a alma-grupo e a mônada e, portanto, se criou uma alma individualizada. Isso é o que se chama de corpo causal, como receptáculo dessa energia que foi assim atraída a vencer a resistência entre o céu e a terra, como se fosse um raio numa tempestade. Foi um esforço extraordinário, como para nós seria atingir o samadhi, para ele é atingir uma atividade no plano mental abstrato e ter autopercebimento, porque o plano mental abstrato permite autopercebimento, autoobservação. Vejam que é uma faculdade que o ser humano não desenvolveu a pleno, e por isso tem alguma relação com o tema que nós estávamos desenvolvendo antes, que a maioria dos seres humanos tem autoobservação ainda muito pouco desenvolvida, e o animal tem nenhuma, que ele não se vê separado do grupo, ele raciocina, se eu posso dizer que animal raciocina, por manada, por instinto. O líder vai na frente, ele segue atrás. Esse sentido de autodeterminação, que é vontade, esse sentido de autoentrega sacrificial, que é amor, esse sentido de autoconhecimento, que vem da autoobservação, que é sabedoria, isso o animal ainda não tem. E é justamente por isso acho importante um livro como esse, O Homem de Onde, Como Vem, Para Onde Vai, embora alguns façam. Eu já vi gente zombando dessas descrições. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, acreditamos ou não que o homem veio do animal? Essa é a primeira questão. Segundo, se a pessoa tem um estado de samadhi no plano causal, não é de se esperar que ele lembre de quando aquele corpo causal foi gerado? Onde está o absurdo dele descrever o que ele está lembrando?
enfim. Mas, claro, eu não posso obrigar ninguém a crer nisso, nem eu tenho prova, acho que ninguém terá. É um assunto absolutamente subjetivo. Muitos eu ouvi dizerem que o Liebiter estava viajando na maionese, mas ele está dando a descrição dele e ele vai dar a consequência disso em vidas futuras, que aquelas almas continuaram ligadas entre si ao longo dos milênios, que elas criaram laços kármicos, que é outra coisa que as pessoas não entendem. O que é um laço kármico? Tá certo? É um vínculo de muitas vidas, não é de um fim de semana. Então, Marcos, por favor. Marcos? Desculpa, Ricardo, se eu vou sair do tema, mas Hum, como você está falando de animais e desse hum. processo evolutivo reencarnatório dos animais, eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se eu vou estar saindo do tema. Por que que na Índia a vaca é sagrada? Bom, não é só a vaca. Se tu fores à Índia, tu vais ver que todos os animais são vistos como sagrados. Lá não se mata cobra, nem aranha. Tem gente que se horroriza. Eu me lembro, não vou entrar no detalhe da menina que estava lá com o osso de ar, que quase surtou porque tinha uma cobra lá e o pessoal nem aí deu um jeito de levar a cobra para fora. Estava lá no refeitório, né? Vocês não entendem, a Índia é uma espécie de, é uma zona rural. Os animais estão dentro da casa da gente, não. Essa separação tipicamente ocidental de que animal é lá fora, bom, tem gente que tem, mas aí são os animais domésticos, lá não é bem assim. Eu não sei se já contei para vocês que eu estava descendo com as malas da escadaria da ferroviária lá na Índia. Se não me engano, isso foi em Varanasi, e de repente vinha subindo a Dona Vaca. E a escada tinha pouca largura e um corrimão que não dava muita garantia. Eu digo, eu, as malas e a vaca não vão passar nesse espaço. E eu, muito prudentemente, subi o que eu já tinha descido e deixei Dona Vaca subir, porque, do contrário, a coisa ia engrossar. Daqui a pouco alguém era projetado para fora da escada. Tá certo? Mas, de fato, a vaca gera, não é o leite, e eles têm uma fixação, porque eles são, de modo geral, pelo menos os brahmanes, e muitas vezes até alguns kshatriya. Kshatriya normalmente comia carne na época das batalhas, mas os brahmanes não. Os brahmanes não comem nem ovo. Essa é a tradição. Então, se tu considerar a Índia com 1 bilhão de pessoas, deve haver pelo menos uns 300 milhões que são estritamente vegetarianos. Agora parece que a Índia já chegou a 1,3, né? Então, deve estar por uns 400 milhões de vegetarianos. Nem todo mundo é vegetariano na Índia, também não se deve ter esse tipo de erro. Mas eu te pergunto, qual é o país que tu vai encontrar 400 milhões de vegetarianos? Mas sabe por Então, que por que eu te isso, perguntei? a ideia de que os laticínios é que trazem mais facilmente a proteína, enfim, eles têm grande admiração pela vaca, porque ela dá o seu leite para eles. Coisa Mas que sabe no por quê? Brasil parece que não temos a mesma gratidão, né? Ainda mandamos para o abate. Sabe por que que eu perguntei sobre a vaca? Porque Sim. pode parecer para nós bizarro e pensar que só a vaca na Índia é sagrada, como você diz, Hum, existem outros animais sagrados, mas para hum, nós pode parecer bizarro porque elas caminham nas avenidas, entre as pessoas, hum. como você mesmo citou, na condição da escada e com a vaca que você presenciou. Mas eu tive uma orientação, não me lembro qual foi,
de que eles acreditam na Índia que o processo reencarnatório evolucionário dos animais, o último estágio a ser atingido pelos animais para uma liberação espiritual ou humana é na vaca. Hum. Segundo o senhor Leadbeater e seu secretário Ernest Wood, ele classifica, e aí é por semelhança, 7 animais que estão nessa condição em conformidade com os 7 raios, certo? Isso tu podes encontrar naquele livro do Ernest Wood, Os 7 Raios, aliás, é o nome do livro. Então, eu não tenho como comprovar para ti de novo, não sou clarividente. Porém, a vaca é o animal do segundo raio. Não sei se vocês imaginam que é o raio do amor ou da compaixão. Vocês têm ideia de qual é o animal do primeiro raio? Que é o da Primeiro, vontade. peraí. O leão é do É o sétimo, cachorro, é o cachorro. esse é do sexto. O primeiro raio, que é a vontade pura e a maior capacidade de resistência, é o camelo. Camelo. Tá? Então, o camelo, só para quem gosta desse tema, se eu abrir esse leque, não fecha mais, né? Vira uma nova palestra. Mas o primeiro raio eles atribuem o camelo, o segundo raio a vaca, o boi, enfim. O terceiro raio é o elefante, que dizem que é um animal que tem uma memória extraordinária e uma capacidade de estratégia. Há quem diga que, quando ele é caçado, ele resiste com toda a sua força. No momento em que ele perceber que ele foi dominado, a partir desse momento ele se torna dócil. Dizem que eles sabem quando vão morrer e todos É, caminham para o cemitério, né? Tem uma história assim, não tem? isso, exatamente. Eles têm lugar para morrer, coisa que é raro entre os outros animais. E por isso se fala da memória de elefante, porque eles têm uma memória também, quem cuidou deles, eles jamais esquecem, enfim. O quarto raio, que é talvez o mais difícil de definir, porque ele é o mais talentoso e ao mesmo tempo mais instável, porque ele mistura a vontade, a sabedoria e o amor mais ou menos na mesma proporção. Então, ele tem todos os talentos, é o mais versátil, mas tem o problema da instabilidade, que é o raio do artista. Corresponderia ao macaco. E esse é um animal difícil de segurar dentro de casa, né? E ele também segura todas as nossas coisas. É uma doideira. As pessoas que eu ouvi dizer que tiveram um macaco em casa, aí a coisa desaparece tudo. Bom, o número 5 é o cavalo, talvez seja de movimentos precisos, é a precisão da ciência. Ciência. O número 6 já foi mencionado aí, o raio da devoção é o cachorro, é o mais fiel dos animais. E o número 7, que é o raio da ordem e da beleza, é, são os felinos, né? Normalmente o gato, mas ele faz parte da mesma alma grupo. O animal doméstico pelo qual se passa para o outro estágio é o gato, mas o leão e o tigre estão nessa linha de evolução, tá certo? Assim como o lobo está na linha de evolução que vai culminar no cachorro. Todos esses animais, eu estou falando do cabeçalho, dos 7 mais altos, que são domesticáveis. Abaixo deles vem alguns, vai domesticar um lobo, não sei se devo recomendar, e assim por diante. Vão ter as versões mais grosseiras de cada um desses 7. Me faço claro? Então, não sei se
Agora são 19h10, se já há mais perguntas, eu estou querendo mostrar os 3 pontos. O primeiro ponto é o da individualização. Bom, vou falar em 4, então, pelo menos. Tem o segundo, que é a ativação da mente pelo Sanat Kumara e pelos Agnisvatas, os senhores do fogo ou da chama. Então, esse é um ponto importante do livro que nós vamos ter que visitar. O primeiro, eu estou me referindo agora à época da cadeia lunar. O terceiro, eu já mencionei da última vez, se não me engano, que é a queda de Atlântida. Foi o ponto mais obscuro do processo. O afundamento de Atlântida representa a antítese do processo evolutivo, quer dizer, se o momento mais luminoso do planeta foi o advento do Sanat Kumara, dos Kumaras e dos Agnisvata, e eu estava tentando explicar que ele teve que trazer uma comitiva de 200 e tantas almas, além dos 3 Kumaras que vieram com ele, mais ou menos no mesmo estágio evolutivo, que eram já todos mais que Budas. Mas, por quê? Porque laços kármicos se formaram entre essas almas que poderiam não conseguir progredir de acordo com seus méritos sem a companhia dos mestres que vieram para cá. Então, quando eles vieram, tiveram que trazer uma comitiva de almas cujos laços kármicos demandavam esse deslocamento. Então, uma série de almas vieram de Vênus naquela ocasião, há 6 milhões de anos atrás. Não me façam pergunta difícil. Eu estou só lendo o que está no livro. Mas, a partir dali, houve um impulso que tirou a primeira e a segunda raças do estágio paradisíaco, mas também de inconsciência, para um estágio de despertar da mente, que é comparado na mitologia cristã, se eu posso assim dizer, porque eu não vejo aquilo exatamente como uma história real, mas como uma parábola, né? A história da serpente, do Adão, da Eva e do fruto proibido da árvore, a maçã, que leva a todas as culpas. Mas, na verdade, foi dito que havia um fruto da árvore do conhecimento. Então, visivelmente, é o despertar da mente. Com ela vem uma energia própria, que é a Kundalini. Tá? E, se não for usado para o bem, dá zebra. Por isso que é do bem ou do mal. E por isso se perde o estágio paradisíaco das primeiras e segundas raças, ou da primeira e segunda raça, que, como acho que já mencionei aqui, não conheciam a morte. A morte, no sentido que nós hoje entendemos como o fim do corpo físico, não existia então, porque ainda não existia um corpo físico. Eu não sei se eu consigo descrever esses estágios paradisíacos prévios, que a maior limitação que nós recebemos ao receber o corpo físico é que, por condições intrínsecas da matéria densa, a energia se desgasta e é consumida de forma praticamente irreparável ou irreversível depois de um certo número de anos. Mesmo os mestres que não têm mais karma são, em algum momento, obrigados a reencarnar. Nós vamos ver a diferença para o Sanat Kumara. É dito que o Sanat Kumara trouxe o corpo dele de Vênus e o corpo dele já tem 6 milhões de anos, ele não trocou de corpo. Então, quando nós falamos desse pessoal dos altos estágios da hierarquia, nós não temos paralelo no nosso planeta para explicar isso.
É por isso que eu não quero entrar direto nesses temas, porque acho que é bom passar uma xilocaína antes, ou preparar o território, porque são informações que tem gente que diz, não, isso é viagem na maionese e acabou. Mas ele é o ancião dos dias, ele é o iniciador único, ele é aquele que bebeu da fonte da eterna juventude. Sanat Kumara quer dizer o eterno virgem, o eterno jovem. E é difícil para nós tentar entender o que seja um ser dessa envergadura. Segundo a tradição, ele vive na única ilha que jamais afundou, que se chama Shambhala. E ela Shambhala. hoje está num deserto, que é o deserto de Gobi. Ao invés de não afundar, secou ao redor. Para tentar entender como esses lugares, alguns comparam com Shangri-La e outros nomes semelhantes, não conseguem ser encontrados, porque eles têm poderes de Maya que nós não compreendemos bem, que criam um manto de invisibilidade. Então, isso vocês vão encontrar no Yoga Sutra de Patanjali, caso vocês não tenham lido com a devida atenção o volume terceiro, Shambhala. sobre os poderes que são desenvolvidos pelos grandes yogis. Até porque eles dominam os devas e os elementais e conseguem criar essas ilusões. O Coronel Olcott, por exemplo, é dito nas folhas do Velho Diário, ou seja, no seu próprio diário, publicado com o nome de História da Sociedade Teosófica, em português, foi levado pelo Subarral a visitar aquele que na tabela do Luiz aí está com o nome de Mestre Júpiter, que é um dos mais antigos da hierarquia, também já era individualizado na cadeia lunar. E quando ele tentou voltar sozinho uma segunda vez, não encontrou lugar. Ficou dando voltas na floresta. O mestre só recebe quando ele quer. Quando ele não quer, a pessoa não acha a casa dele e acabou. Tá certo? Vou ler para vocês o Sutra 3.21. Aplicando o Samyama, ou a meditação perfeita, o Samadhi, etc., ao Rupa, ou à forma, um dos 5 Tanmatras, com a suspensão do poder receptivo, o contato entre o olho do observador e a luz do corpo é interrompido e o corpo torna-se invisível. Vocês vão ver material semelhante no Anel de Giges de Platão, na República, capítulo 3º, e acho que inspirou o Tolkien a escrever O Senhor dos Anéis. Eu acho que já contei para vocês, tem até um ancestral meu aí no meio, que é o Hebel, que ganhou o prêmio Schiller ao escrever o Anel dos Nibelungos, que depois foi motivo de ópera de Wagner. Todos esses livros e o poder que o anel simboliza, que é o da invisibilidade, estão ligados a essa faculdade de dominar os poderes de Maya e interferir no poder perceptivo das pessoas. Então, os mestres sabem se esconder do mundo. Se eles não tivessem esses poderes, o trabalho deles seria impossível. Tá? Porque alguém com razão vai dizer, mas vem cá, então como é que se vocês pegam um livro como Os Mestres de Ascenda, em que Libita descreve a casa do mestre Kutume, perto de uma ravina lá onde passa um riacho. Então, por que o pessoal ainda não encontrou?
Ou mesmo essa casa do mestre Júpiter, que dizem que é perto, o Rishi Agastya, como às vezes é chamado, perto da Sociedade Teosófica na Índia, dizem que é por isso que foi escolhido lá, e o Subbarao era discípulo próximo dele, sabia ir para casa, mas o Walcott se perdeu no caminho. Sem o Subbarao, ele não chegou lá. Então, alguém poderia dizer: bom, nós estamos na era do Google Earth, como é que a gente não descobre essas coisas? Outro dia, um amigo meu argentino sugeriu ter encontrado o lugar do Festival de Vesak. E eu fui ver a descrição do lugar pelo Google Earth e o desenho do Lippiter sobre aquela parte do Tibete, e é impressionantemente semelhante. Eu até acho que ele encontrou o mesmo lugar. O problema é conseguir o visto para se meter naquela região da China. Acho que só se nós conseguirmos aí um amigo do Coronel Luiz, de repente, lá da aeronáutica, nos botar dentro de um helicóptero, a gente cruzar todas as fronteiras. Vamos ter que fazer curso de paraquedismo para no dia da lua cheia de maio. Sou pena de ser metralhado e derrubado na fronteira. Eles escolhem lugares inacessíveis, eles não estão interessados que a mídia acompanhe eles, o pessoal vá, na melhor das hipóteses, tirar uma selfie, eles não querem ser incomodados. Então, essas informações são dadas em caráter quase mitológico, acredite se quiser, porque como é que eu vou dizer que o Sanat Kumara chegou de Vênus há 6 milhões de anos atrás e usa o mesmo corpo? Que é, ao que parece, também um corpo etérico. Não sei se ele materializa com a Kriya Shakti quando ele quer. Ele tem poderes que eu não tenho, então eu não consigo entender bem a dimensão desse ser. Os outros seres da nossa humanidade que fazem parte da hierarquia oculta, os Mahatmas, são obrigados a reencarnar porque ainda não tiveram, não chegaram a esse grau de domínio de Kriya Shakti, pelo que eu entendi. Mas a senhora Blavatsky diz que na sexta raça raiz vai começar a ocorrer a reprodução por Kriya Shakti, ou seja, pelo poder da mente e não pela geração corporal dos órgãos sexuais. Mas uma raça tem milhares de anos, então isso não é no fim de semana que vai acontecer. Aí sempre chegam, no Brasil, eu não vou entrar em detalhes, porque tem pessoas aqui presentes que sabem muito bem do que eu estou falando, mas se criou uma instituição que se apresentou como Manu da nova raça, e, meu Deus do céu, pareceu, claro, no Brasil, um monte de mulheres querendo ter um filho da nova raça, e o cara proliferou de uma forma que eu prefiro não entrar em detalhes. Então, cada ensinamento que é dado de caráter esotérico, já alguém cria uma seita e se coloca na posição de Manu, disso, daquilo, não sei o quê. Então, é um perigo levar para um mundo como o nosso qualquer informação dessa, mesmo em caráter quase de mito, que alguém já faz uso da informação para, meu Deus do céu, enganar os outros. Então, esse assunto acaba sendo um assunto esotérico, ele não é publicamente, o mais público que eu conheço está nesse livro e talvez na doutrina secreta. Não me lembro, me corrijam, talvez por se basear nesses dois, o sistema solar do Powell, mas tirou desses dois, tá certo? Alguma coisa do Scott Elliott também sobre Atlântida. Tem no máximo uns 2 ou 3 livros onde vêm essas informações.